Bom, gente, eu estou de volta para mostrar algumas alterações que eu fiz no sistema. E as alterações são essas, né? Melhorança na segurança da rede, o sistema trabalha em rede, eu acho que eu não mostrei isso ainda para vocês. Agilizar a operação do usuário, principalmente na venda. Tem uma alteraçãozinha que eu fiz também na alíquota do estoque. E manter a integridade dos dados. Bom, o sistema na entrada ele verifica o operador se já está logado, coisa que ele não fazia antes. Ele permitia que o usuário entrasse em mais de uma máquina. Como o sistema dá autorização, o administrador do sistema vai permitir um usuário utilizar uma tela ou não, ou seja, ele vai ter acesso a partes do sistema, e isso poderia implicar em falta de segurança, né? Um operador mal intencionado, alguém com má intenção lá e aproveitar que o administrador deixou a máquina dele, a senha dele logada em outra máquina e fazer besteira, certo? Ele avisa, então tem um combo, o operador logado não aparece no combo para a entrada do sistema. O combo que eu digo é isso aqui, ó. Aqui é minha máquina virtual que eu vou utilizar para apresentar. Só um minuto. Tá aqui. O combo é justamente isso aqui, onde aparece o nome do operador, para ele poder colocar a senha dele e entrar no sistema, certo? E esse aqui é o checkbox que eu vou mencionar agora. Então vamos lá. Então, e tem esse checkbox para o operador não logado, significa o quê? Quando o operador for entrar no sistema e o nome dele não aparecer naquele combo, ele clica no checkbox operador não logado, ou, aliás, operador já conectado, né? Já logado, vai aparecer o nome dele, ele vai colocar a senha, o sistema vai avisar para ele que ele já está logado, ele vai falar qual é o nome da máquina e vai dar o endereço IP também da máquina, para ele poder sair do sistema lá naquela máquina. E outra coisa que eu quero mencionar é isso aqui, ó. O sistema foi feito para trabalhar com gênero alimentício, mas nada impede que ele seja usado para construir um avião, um carro, um prédio, seja lá qualquer coisa que for. Pode ser remédio, não interessa, qualquer coisa. O problema é na homologação. A homologação, quando você faz a homologação, você diz que o sistema vai ser destinado para um determinado setor e ele só pode ser encaixado para aquele determinado setor. Aí, no caso, para ele trabalhar com outros setores, eu tenho que homologar outras versões do mesmo sistema, se for o caso, para trabalhar para farmácia, seja lá o que for. Bom, então tá aqui, ó. No estoque e na venda, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar para vocês como a alíquota do estoque pode ser utilizada. Vou demonstrar a forma pela qual o sistema pode incluir a mão de obra e apresentar problemas com arredondamento. Hora cheia versus minutos. Eu vou vou fazer uma apresentação para vocês de um usuário que trabalha 160 horas por mês e ganha 4.800. Que aí a gente vai ter uma ideia. Porque se o usuário trabalhar 160 horas e ganha 4.800, a gente vai ter que ele ganha R$30 por hora, ou seja, 50 centavos por minuto. Então nós vamos ver que isso pode dar uma certa diferença de arredondamento dependendo da forma que for colocada essa mão de obra. Outra coisa, a mão de obra deve ser ingrediente opcional? Bom, na verdade a mão de obra deveria ser colocada como mão interna, a produção interna, e o salário do funcionário, sim, é que vai ser o ingrediente da mão de obra
E este sim, o salário do funcionário, pode ou não ser um ingrediente opcional. Eu, no meu caso, eu digo que provavelmente sim, ingrediente opcional, porque você vai colocar lá que um produto para ser produzido utiliza tantas horas ou tantos minutos, dependendo de como foi cadastrado, de como foi informado para o sistema, né? O ideal seria em minutos, justamente por isso que eu vou mostrar este caso aqui, hora cheia versus minutos, certo? Por causa de problemas de arredondamento. Então, e isso vai acarretar num custo do produto. Se, por exemplo, o sistema, a partir do momento que você colocar a mão de obra, o sistema vai tirar X horas ou X minutos. Ele vai verificar o saldo. Bom, não tem horas suficientes para trabalhar, para o produto ser produzido, ele não vai deixar vender. Por isso que se ele for um ingrediente opcional, ele vai continuar vendendo. Em contrapartida, se ele avisar, se você não colocar ele como opcional, o sistema vai avisar que não tem hora suficiente para trabalhar. Então você vai fazer o quê? Adicionar mais horas. Outra coisa, eu não sei se eu mencionei em outros vídeos, que o ingrediente opcional, ele pertence ao estoque como um todo e não como parte de um único produto. Ou seja, se você fosse informar que esse ingrediente, quando ele está entrando no produto, que lá dentro desse produto ele é um ingrediente opcional, e se ele for sempre um ingrediente opcional, você teria que informar em toda a inclusão, em todo produto que ele fosse participar como ingrediente, que ele também é opcional. Portanto, se você informar no estoque, no cadastro, na tela do estoque, na tela principal, aí ele engloba o estoque inteiro. É por isso que eu coloquei ele lá na tela principal do estoque e não dentro do ingrediente. Certo? Isso aqui, o sistema gerencia os ingredientes consumidos na venda, mesmo que haja alteração no estoque. Isso aqui, essa alteração que eu fiz, vai envolver, justamente por isso que eu vou fazer todas essas demonstrações, porque é o seguinte, antigamente o sistema trabalhava assim. Bom, ele vai lá no estoque, ele vê o que o produto utiliza, tais e tais e tais produtos. Isso aqui é ingrediente, retira do estoque. É produção interna, vê quais são os produtos dessa produção interna, vai retirando, vai retirando, vai retirando. Tem mais produção interna? Retira, retira, retira. Bom, se houvesse um estorno de lançamento, o que o sistema fazia? Ele ia lá no estoque, ia verificar como é que o produto trabalha, quais são os ingredientes, quais são as produções internas, quais são os ingredientes das produções, tem mais produção interna dentro desses ingredientes e vai devolvendo tudo para o estoque. Bom, o que acontece? Se houvesse alguma alteração lá no estoque, ele ia devolver o que ele encontrasse no estoque. Agora não é mais assim. Ele vai devolver para, vamos dizer assim, por exemplo, um lançamento que você tenha feito para um prato comercial. Você vendeu um prato comercial, aí você esqueceu de informar para o sistema que, por exemplo, sei lá, o alho, 20 gramas que você tinha informado que era o que ele utilizava para fazer o prato, não está sendo exatamente aquilo que a casa trabalha, deveria ser 30. Então, você vai lá e acerta no estoque, 30 gramas. Bom, o sistema a partir daí vai começar a tirar 30 gramas. Aí você vai e vende outro produto na mesma venda, outro bife, outro comercial. O sistema vai gerenciar isso aí. Certo? Então, se você vender o primeiro tirando 20 e o segundo tirando 30, ele vai devolver, se você cancelar a venda todinha ou um item específico da venda, ele vai ver como é que esse produto saiu do estoque, com 20 ou com 30, devolve 20. Saiu com 30, devolve com 30. É assim. E eu vou mostrar isso
para vocês já já. E aqui, ó, habilitando o produto, e eu vou mostrar o custo. Quando você habilita um ingrediente, que lá na tela do estoque a gente tem os ingredientes. Você pode, o ideal seria você montar todas as possibilidades de um prato e deixar só habilitado para a venda aquilo que normalmente sai. Aí, se por acaso um cliente chegar, olha, dá para trocar a porção de batata por brócolis, ou brócolis por batata, você já tendo isso lá no estoque, você simplesmente na hora da venda, você vai lá e informa que tem um botãozinho novo lá na venda, eu vou mostrar isso para vocês, você informa o sistema, olha, troca ingrediente tal por ingrediente tal. O sistema vende e ele vai gerenciar isso bonitinho e vai imprimir na impressora da cozinha, ó, ingrediente que saiu, ingrediente que entrou. Depois a gente vai ver isso aqui. Então eu vou mostrar isso, o sistema trabalhando, habilitando o ingrediente do produto e desabilitando o ingrediente do produto para mostrar para vocês que ele está gerenciando direitinho. E vou fazer a exclusão da venda para vocês verem que o saldo do estoque vai voltar corretamente. Excluindo o ingrediente do produto. Se você excluir o ingrediente do produto, o sistema também vai gerenciar isso. Ele vai saber que aquele produto saiu para aquele gerente, para aquele ingrediente, para aquele produto, o ingrediente saiu para aquele produto e ele vai devolver de qualquer forma, mesmo você excluindo. A única diferença qual que é? Eu gerencio isso, o sistema gerencia isso para a devolução do estoque. Já na impressão da cozinha, ele já não faz isso. Se você desabilitou um item na venda e logo em seguida, antes de mandar imprimir na cozinha e excluir o ingrediente lá do estoque, ele não informa mais, certo? Então, vou mostrar também adicionando ingrediente, mostrar o custo. Nós vamos fazer todas essas demonstrações aqui, ó. Alterar a quantidade de consumo, outra coisa, é aquilo que eu falei, mas você pode também alterar a quantidade de consumo numa produção interna, certo? Por exemplo, você fala que temos um caso aqui no cadastro, que a camisa feminina usa, a camisa masculina usa tudo que a camisa feminina utiliza, na proporção de 1, ou você pode mudar para 2, ou seja, tudo que você for produzir para a camisa masculina é o dobro do que você produz para a feminina. Se você fizer essa alteração, ele vai saber isso, que isso também aconteceu. Trocar o ingrediente de uma produção interna equivalente. Vou mostrar para vocês que outra coisa aqui, trocar o ingrediente, por exemplo, a porção de alho. Se você tem um ingrediente lá chamado alho, que consome aqueles 20 gramas de alho para produzir um prato lá específico. Se eu quiser agilizar isso, você pode falar, ó, bom, em vez de eu colocar toda vez o alho 20, o alho 20, 20, 20, você pode colocar porção de alho como produção interna e falar, ó, bom, a porção de alho consome 20 gramas de alho. Quando você for colocar este ingrediente nos outros produtos, você fala, ó, é uma porção de alho que ele usa. Acabou. Se você falar, bom, vai usar 30, é 1,5 porção de alho. Certo? E outra coisa, aí nesse caso, esta porção de alho não seria vendida. Ela só vai fazer parte de um prato. Você não vai vender uma porção de alho. Então você coloca lá no estoque como sendo ingrediente, e valor de venda vai ser automaticamente zero, desde que lá na classe do estoque a classe ingrediente esteja com valor zero. Por quê? Porque na lista de venda ele não aparece. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Sim, uma coisa que eu fiz. Aqui
na venda, não vou mostrar agora, depois eu vou mostrar. Bom, na venda, se você pressionar a tecla D em cima do item vendido, ele vai apresentar para você como aquele item foi vendido, mesmo que tenha sido o mesmo produto com uma configuração de venda diferente. Ele vai apresentar exatamente como aquele produto saiu. Tá? E outra coisa que eu coloquei no sistema, bom, por exemplo, aquele caso, prato comercial, o cara trocou uma porção, a batata pelo brócolis, ou vice-versa. Ele quer mais um prato igual àquele. Bom, aí você vai lá, você fala, bom, eu agora não sei qual foi o produto que eu vendi desta forma. Você vai lá na venda do cara, coloca o cursor em cima dos produtos, pressiona a tecla D. Ele vai mostrar para você o que saiu daquele produto. Não é aquele? Pressiona a tecla D de novo. É este o produto? É. Pressiona a tecla I, que ele vende exatamente, você não precisa fazer mais nada, reconfigurar, recompor o produto para vender, informar a quantidade, nada. Você vai lá, pressiona a tecla I, ele vai abrir uma telinha para pedir para você, ó, a quantidade que saiu foi 2, foram 2 vezes, 2 pratos. Quantos que vão sair agora? Você informa a nova quantidade, o sistema vai perguntar para você, ó, confirma, ele faz a venda exatamente como estava. Sim, outra coisa aqui, o valor da venda será o que está no cadastro. Por exemplo, ó, neste caso, você vendeu o prato, mesmo pressionando a tecla I. Se você foi lá no cadastro e alterou o valor da venda do produto, ele vai vender com valor diferente. Porque o valor que ele vai cobrar na hora da venda é o valor que está lá no cadastro de estoque. Alterou o valor lá, mesmo com a venda aberta, a próxima venda do próximo item vai ser com o valor novo. Ah, tá, acho que isso aqui eu já mencionei, né? Se excluir o ingrediente do estoque, mesmo ele que já tenha feito parte, excluir do estoque é assim, né? Do ingrediente. Ele vai verificar, bom, esse item já saiu, esse ingrediente já saiu, mas ele não está mais lá no estoque como ingrediente desse produto que foi vendido. Não interessa, ele devolve para o estoque. Fazer exclusão depois de um item vendido, quantidade diferente, tá, já mencionei isso. Apresentar as mesmas opções do estoque venda utilizando o botão. Recompor produto. Vou mostrar esse botão lá no estoque, que antigamente você podia fazer isto só lá no estoque, aliás, esse botão na venda. Eu coloquei esse botão na venda para você ter a mesma funcionalidade que você tinha lá no estoque, para melhorar a operação do sistema. Sendo que lá no estoque, o que você fizer lá é definitivo. E aqui não. Aqui é só para o momento da venda que está sendo efetuada no momento. Assim, eu vou mostrar para vocês que a venda do mesmo produto com a configuração diferente, ele pode mostrar um indicador de margem de lucro diferente para você, dependendo do que for. Se ainda continuar dando lucro, ele vai mostrar ou azul clarinho, ou vermelho. Se você vendeu, nós vamos ver. Foi o que eu falei aqui, ó. O sistema não controla os ingredientes na impressão da cozinha. Que se, por exemplo, você vendeu um produto e foi lá, ele tinha um ingrediente, você foi lá no estoque, excluiu aquele ingrediente daquele produto, antes de imprimir na cozinha, a cozinha não vai saber. Isso eu não gerencio, né? Porque justamente por causa disso aqui, ó. Eu não acho lógico controlar isso, sendo que eu já controlo tudo aquilo que o produto consome, sendo que esta parte você pode resolver conversando com a cozinha, certo? Você pode diretamente falar com o pessoal da cozinha, olha,
não vai sair informação na impressora, mas tira este por esse, certo? E é o que eu falei, isso aqui é o que eu tinha mencionado antes. O correto é você manter o estoque com todas as possibilidades de toda a configuração do prato, e deixa desabilitado lá no estoque os ingredientes que não são usados normalmente. O sistema não retira do estoque, não retira, não calcula o custo. Aqueles que estão desabilitados, o sistema ignora. Se você habilitou lá no estoque, ele calcula o custo, já faz parte da venda. Se está desabilitado, ele retira do custo, e lá na venda, naquele botãozinho recompor produtos, aí sim você fala, ó, este cara que está desabilitado vai fazer parte dessa venda. Ele vai recalcular o estoque para você, vai fazer a retirada desse produto do estoque e vai constar lá na cozinha, ó, este cara está incluído nesse produto. Assim, a rotina da impressão na cozinha só funciona a impressora que está na porta LPT1 ou LPT2. Em outra qualquer ela não funciona, tá? Vou mostrar isso para vocês depois, que o sistema imprime, nós vamos ver que ele vai rodar em rede, certo? E eu vou, como não tenho como demonstrar para vocês, eu vou tirar foto das impressões, certo? Para a gente ver como o sistema imprime lá na cozinha. Ah, sim, outra coisa, eu não tinha, acho que eu não mencionei isso. Você está com a venda aberta, incluiu mais um produto. Quando você pressionar a tecla, se não me engano é o F12, que imprime lá na impressora da cozinha, né? O que o sistema vai fazer? Ele vai falar, bom, dessa venda, tudo isso aqui já foi impresso, não imprimo de novo, né? Então tem aberto para imprimir esse item, esse 1 ou 2 ou 3 itens que entraram agora, ele imprime só esses 3, ou só um, ou só os 2, não interessa. Bom, deu problema na impressora da cozinha, enrolou o papel lá. Você vai, marca todos os itens, se for o caso, ou seleciona só os itens que devem ser impressos, reimpressos lá na cozinha. Pressiona a tecla F12 que ele fala, bom, esses daqui que estão marcados na tela da venda, reimprimo. Mas ele só faz isso depois que não tiver, que todos os itens que pertencem àquela venda já foram impressos. Até então, a prioridade é o item que entrou na venda e ainda não foi impresso. Só esse que ele vai imprimir. Depois que ele imprimiu todos, aí sim ele passa a imprimir aqueles que foram marcados na tela da venda. Eu vou fazer um lançamento na máquina da minha mulher para mostrar para vocês que vai entrar na tela da venda também. Ok? Então é isso aí. Volto já já com a apresentação dessas coisas todas aqui pra gente. Ok? Só um minuto. Bom, gente, eu estou de volta para dizer que eu fiquei intrigado com isso aqui, que fui dar uma olhada depois direito no sistema e acabei resolvendo esse problema de hora cheia versus minutos. O problema era que eu mandava o banco de dados fazer o cálculo, e como o banco de dados estava arredondando e não deveria, estava dando uma certa diferença. Mas isso já foi resolvido, que eu mandei agora a linguagem fazer o cálculo, então não vai existir mais diferença, mas mesmo assim eu vou fazer a demonstração para vocês depois. Ok? Até mais. Bom, pessoal, então estou de volta aqui para fazer um vídeo que eu fiquei intrigado com essa situação aqui do problema do arredondamento da hora cheia versus os minutos, porque em outros casos o cálculo estava dando correto e aí eu fui verificar, é o banco de dados que esse cálculo estava sendo feito lá no banco de dados. Então eu tirei do banco de dados, quem está fazendo agora é a linguagem e agora acabou o problema. Então eu vou demonstrar, mas mesmo assim eu vou mostrar como é que seria, qual era o problema, mas agora está resolvido, mas mesmo assim eu vou mostrar. Então vamos lá.
Agora eu estou sem a máquina virtual para a minha máquina ficar um pouquinho mais rápida, né? Esse aqui é o ponto de compra, o relatório de ponto de compra, que toda vez que o sistema encontrar ele vai trazer, já falei sobre isso antes. Então vamos lá, no estoque nós vamos ter que inserir 4 itens aqui. Salário 1, que vai ser o ingrediente, que já está lá, ele vai ser por tempo e vai ser somente ingrediente. E essa classe ingrediente justamente é porque o valor dela é 0, somente por isso, para não aparecer na lista de compra. Está aqui, ó, valor de venda. Ele não vai trazer? Não. Confirma? Sim. Ele vai pedir agora a alíquota do estoque. Vamos colocar uma alíquota. A alíquota que tem que ser colocada é essa aqui, da taxa da aplicação, tá? É este campo aqui que vocês têm que procurar, que é o campo que vai ser usado para fazer o cálculo na hora da venda. Então eu vou colocar 0. Uma com 0, que é essa aqui, incluir e gravar. Aqui, ó. Tá vendo? O valor é 0 porque é um ingrediente. Foi o que eu falei em outros vídeos. Classe ingrediente, eu coloquei como valor 0, justamente para quê? Porque todo item que tem valor 0 não aparece na lista de venda. Ok? Então vamos lá. Deixa eu tirar essa item aqui. Depois, mais tarde, a gente volta com... Vamos lá, salário 1. Vamos incluir agora o salário 2. Mesma coisa, tá? Vamos lá. Opa. Salário 2, qual que foi? O que ele fez? Por acaso tá certo. Mas vamos fazer a alteração aqui. A alíquota, vamos pegar a alíquota dele, vamos ver qual que tá. A 6, por acaso tá certo. Tá. Então agora, esse salário 1 é aquilo que eu falei. Este caso, eles são ingredientes, né? Eles vão pertencer a uma mão interna, a uma produção interna, que vai ser a mão de obra, tá? Então vamos lá. Este caso, eles vão ser, eu vou considerar como ingrediente opcional. Por quê? Porque se acabar a hora do funcionário no sistema, ele vai continuar vendendo. Somente por isso. Porque senão o sistema vai avisar, ó, não tem mais ingrediente tal, que é o salário, para vender o produto. Tá? E agora vamos colocar a mão de obra. Mão de obra 1, ingrediente, só que agora é produção interna, também é tempo e valor 0. E ele vai fazer o cálculo para o custo do produto. Agora a mão de obra 2. Mesma coisa, produção interna. Tá lá. Vamos lá. Agora, que está aqui, a gente vai fazer uma compra. Ó, aqui, salário 1, nota fiscal não tem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou comprar da entrada
nos dois salários, justamente para a gente ver as diferenças. Então vamos lá. Total dos produtos. Vou falar que o funcionário ganha 4.800 e trabalha 160 horas. Então vamos lá. Como eu vou colocar os dois, eu vou fornecer 9.600. Quantidade, 160 horas por mês. 4.800, 4.800. Tá lá. Agora, este outro aqui, ele vai ser também 4.800, só que a diferença é que eu vou colocar em minutos. 160 vezes 60 minutos, dá, por acaso, também vai dar 9.600. Entrou, tá lá. Finalizou a compra, sim. Ok, já fez o cálculo do estoque, do custo da produção. Agora a gente pode voltar para o estoque. Vamos lá. O estoque está com a informação antiga. Agora ele atualiza. Toda vez que você pegar uma produção interna, dar 2 cliques nela e fechar, ele atualiza o estoque. Você não precisa chegar aqui e ficar trocando para cá e para lá, que ele leva mais tempo a carga. Então vamos lá. Vamos incluir a mão de obra 1. A mão de obra 1 é o salário 1, que é este cara aqui. Vamos pôr 1 que no caso é 1 hora para produzir 1 hora. Uma hora trabalhada, ele produz 1 hora. Tá aqui. Olha, veja que o salário 1 da mão de obra 1 nós colocamos em hora. Então, ele vai apresentar o salário do funcionário do que ele ganha por hora. Por isso que está aqui o custo do estoque de 30, certo? Então, vamos voltar, fazer lá. Vamos pegar agora a mão de obra 2. Mão de obra 2 vai ser o salário 2. Salário 2 é este aqui. Era minutos. Então, em 1 minuto, a quantidade que ele produz é equivalente a 1 minuto. Agora, veja que ele vai calcular o preço do minuto. Tá aqui, ó. Este cara aqui, ó. 50 centavos. Tá aqui, ó. Mão de obra 1. Custo 30. E da mão de obra 2, custo 50. Tá? 30, 50 centavos, que é por minuto. Mão de obra 2, mão de obra 1, que é por hora, 30. Tá? Então agora, se eu pegar esse produto aqui, que eu vou pegar aqui o camisa feminina, que vai ficar mais fácil, que a gente tem aqui, olha, 7,025. Se eu quiser incluir a mão de obra no custo desse produto, o que eu tenho que fazer? Chegar aqui, ó, vou colocar a mão de obra 1 hora produz 1. Só que eu não vou salvar ainda, porque eu vou colocar a mão de obra 2 também. Mão de obra 2, 1 minuto, ele produz 1. Só que esse aqui, a mão de obra 2, eu vou deixar desabilitado por enquanto. Vamos lá. Sim.
Aqui. Então, tá em vermelho a mão de obra 2 é porque está desabilitado lá. E a mão de obra 1 tá nessa cor chocolate, meio marrom aqui, tá habilitado. Ele está considerando como custo e vai retirar como ingrediente do estoque. Né? Veja que, ó, era 7,025. O custo, com mais R$ 30, passou para 37,025. Então, aí a pessoa fala, puxa, mas então eu cobrei errado, tá? Eu lancei errado, eu lancei por hora, e era para lançar por minuto. O que você faria? Chegaria aqui, ó, na produção interna, vamos lá, na mão de obra, que é a mão de obra 2, que está cobrando 30. Eu vou resolver o problema como? Vou falar aqui, ó. Isso. Vou falar, ó, que o salário do funcionário, a medida geral é uma hora, que ele produz 60 minutos. Aí o sistema calcula. Tá aqui. Então ele vai falar o quê, ó? Que em uma hora a quantidade produzida é 60, então a quantidade unitária é isso aqui. E antes, como o banco de dados estava fazendo o cálculo, ele dava só 0,01666. Acabou. E o resto era tudo zero aqui. Era por isso que estava dando um erro de arredondamento. Aí, em vez dele falar do cálculo ser a 50 centavos, né, que aí ele fez a conversão para minutos. Em vez de ser 50 centavos, ele dava 0,499999. E aí dava uma diferença. Aí agora não dá mais porque eu arrumei isso aqui. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que não vai alterar em nada. Vamos lá. Camisa, que é a camisa feminina. Agora sim ele colocou 50 centavos. Ó, é a 7,025. 7,025 mais 50 centavos, certo? Se eu trocar agora aqui, ó, a mão de obra, que está desabilitado, eu vou habilitar, eu vou pegar a mão de obra 1 e vou habilitar essa, vou desabilitar aquela. Ele vai pegar a outra que foi entrada originalmente em minutos. O valor vai ser o mesmo. Tá aqui. Olha aí. 7,525. Se eu retirar essa mão de obra que eu coloquei habilitada agora, ele vai voltar ao preço ao que era 7,025. Cadê? Camisa feminina, ele desabilitou? Ah, não. Eu habilitei os dois, tá errado. Então esse aqui desabilita e esse aqui desabilita. Aí sim, vai voltar, eu estou tirando os dois. Aí ele tem que voltar para 7,025. Tá aqui, 7,025. Se eu habilitar os dois, vai ser 38 e alguma coisa, né? Como 8? Não, tá errado. Ah, não, tá certo, tá certo. É que eu já fiz a conversão. Se eu mexesse aqui, né? Tá certo.
Se eu viesse aqui, mão de obra 1, ele está aqui, ó, 1,60. Se eu puser 1 para 1 de novo, aí sim, vai dar 38 alguma coisa. Camisa feminina. Não, ainda é 37. Tá. Ainda é 37, só que 525. Bom, e veja aqui a margem de lucro. Se eu tirar essas mãos de obras aqui, ele vai baixar para 7,025. E já começou a dar lucro, tá? Então é isso aí, veja que elas estão desabilitadas, certo? Era isso aí que eu queria mostrar. Depois eu vou fazer um outro vídeo para mostrar o restante das outras coisas que estão aqui. Eu vou seguir isso aqui, tá certo? Então, por enquanto é isso aí. Qualquer coisa, qualquer sugestão ou crítica, entre no canal do Maurício C. Mota, lá no YouTube, e eu agradeço. Ok? Obrigado, tchau.